Fala galerinha, tranquilo? Então vou mostrar aqui que, diferente do que várias afirmações foram feitas sobre mecânica racional, de que ela não prevê um atraso de relógios ah, próximo da superfície quando comparado com relógios fora da superfície, eu vou mostrar que ela de fato prevê esse tipo de efeito, tá? Então a primeira coisa que tem aqui na tela é a força aqui, uma esfera maciça de densidade volumétrica uniforme, que exerce sobre uma partícula no exterior dela. Aí, o Z, esse Z aqui, é a distância entre o centro da esfera maciça da partícula. M1 é a massa da partícula, M2 é a massa da esfera maciça, HG é a constante que acompanha lá. A gente vai trocar esse HG por G, tá? Eu não vou fazer todos os passos da, da mecânica nacional até chegar na versão final, tá? Então eu vou trocar ele aqui por G. Eu não vou explicar muito bem aqui, mas até você pode fazer essa mudança em qualquer momento, tá? Não tem muito problema não. E utilizar a segunda lei de Newton, normal. E depois você vê que tem os vetores aqui, né? Velocidade da partícula 1, velocidade da esfera maciça e tal. E esse Z-chapéu é esse vetorzinho aqui, né? Então, no primeiro momento, como a gente vai modelar uma mola, eu vou fazer o desenho dela aqui. Ela basicamente tem um local fixo, assim, né? Só aquele básicozinho da física que tem vários momentos. Vai ter uma mola presa a um bloquinho, né? Um bloquinho de massa M. Esse bloquinho aqui, ele vai sofrer a força da mola, né? Por exemplo, para cá, se a mola no estado natural é aqui, né? Dado por F, aí vamos chamar aqui de zero, né? F x0 igual a zero, que é o nosso origem de sistema de coordenadas. Vai ser menos x chapéu daqui, né? É a força da molinha. Só vou escrever uma forma um pouco mais bonita, que a letra ficou bem feia, mas... Essa aqui é a força da mola, né? Força da mola. Vou escrever um M assim da mola. Então, veja aqui, em tese, a Terra está aqui embaixo, né? Então aqui nós temos a superfície, né? E aí a força da gravidade ela tá para baixo, assim, né? Que vai até o centro da Terra, né? Já aproxima que a Terra é plana, né? Não é, faz uma curva, justamente porque a força normalmente ela não muda de direção, né? Quando você muda aqui quando você anda aqui por essa superfície aqui da Terra, né? Pela superfície da Terra, o vetor de direção que vai até o centro da Terra, basicamente, ele é sempre para baixo, né? Ele nunca muda de direção, né? Nunca chega a gente considerar que isso daqui acontece. Então, qualquer força que esteja na direção para o centro da Terra, a gente despreza, né? Então, vamos olhar lá na expressão de força. A gente vai ver que esse termo aqui a gente despreza, porque está em direção ao centro da Terra, né? Então, ele não vai influenciar o movimento nessa direção, né? Ele só vai influenciar nessa direção, e nessa direção a gente vai ter a normal segurando o bloco, né? A gente vai considerar que não tem atrito também, tudo. Ah, e esse termo aqui, ele depende da velocidade do bloco na direção de Z chapéu, né? E aí, como o movimento ele acontece só nessa direção, não tem componente no Z chapéu, né? Então isso aqui é zero também, isso aqui é zero por causa do Z chapéu aqui, isso aqui também é zero, isso aqui também é zero porque a aceleração na direção do Z chapéu tem a componente ali, e a componente é zero, né? Justamente porque a aceleração sempre está uh, nesse eixo aqui, né? Nunca vem para baixo. Então a única coisa, se você olhar aqui, que sobrevive aqui, isso daqui não sobrevive, isso daqui não sobrevive. Então a única coisa que sobrevive é esse terminho aqui, tá? Então eu vou só reescrever aqui. Aquele terminho ali, eu vou escrever força T, que é a força da Terra, que é considerável, né? Vou colocar os vetores aqui. Ele vai ser menos G, tá? Eu estou copiando aqui primeiro. A massa da partícula vezes a massa da Terra sobre a distância ao quadrado entre o centro da esfera maciça, que é o da Terra, até a partícula, né? Aí vem agora vezes daqui, né? Então vai ser epsilon sobre c ao quadrado, R2 ao quadrado sobre z ao quadrado. Aí aqui você vê um z sobre 5, né? Aí, em tese, haveria a aceleração da partícula, né? Que eu vou colocar de A, menos a aceleração da Terra. Só que eu vou considerar que a Terra é aproximadamente uma referencial inercial. Então, a Terra não está acelerando em relação às estrelas, tá? Fazer essa suposição. E nem as estrelas estão acelerando em relação à Terra. Fazer essa suposição inicial só para facilitar as contas e chegar num resultado um pouquinho mais simples, tá? Talvez a gente poderia fazer uma análise de grandeza, né? Comparando a aceleração da partícula com a aceleração da Terra e vendo que a aceleração da Terra é muito menor do que a da partícula, então a gente pode fazer essa aproximação, né? Considerando que o referencial da Terra é um referencial inercial. Então agora vamos só simplificar um pouquinho daqui. Dá menos G, M1
M grande, tem muita perna, mas tá bom. Epsilon sobre... aqui vai embora com esse Z, então vai ficar um Z ao cubo embaixo. Um Z ao cubo. Falta um C quadrado. Aqui nós temos um 5, né? Vou botar o 5 aqui. Vamos ter um R2 ao quadrado aqui. E a aceleração, né? Só ver se tá tudo certinho. G, M1, M grande, Epsilon sobre 5, tá o 5 aqui, né? Z ao cubo, C ao quadrado, isso, tá tudo aqui. Então, em tese, a equação é simplesmente F igual a MA, né? Então, F é somatório dessas duas forças, né? Então vai ter menos KX, X chapéu, menos G, M1, M grande, sobre Epsilon, 5, C ao cubo, C ao quadrado, R2 ao quadrado, medição da aceleração da partícula, mas é igual a MA, né? Que é a força total sobre a partícula, ou o bloco, né? Ele tá trabalhando o bloco ali. Vai ser o centro, vai ser a aceleração do centro de massa dele, né? Então agora a gente pode escrever aqui como existe uma igualdade, né? Esse A aqui vai ser um módulo de A na direção do chapéu, né? Que a aceleração vai sempre estar acontecendo naquela direção. E aí a gente sai de uma equação vetorial e passa uma equação... eu vou colocar módulo aqui, não vou colocar só A, tá? Quando não tem o vetorzinho em cima, que significa o módulo de A. Então volta para uma equação que é um x2 ponto, né? A aceleração é um x2 ponto. Aqui volta para uma equação sem vetores, né? É uma equaçãozinha usual algébrica, não sei se é o nome preciso para isso. Mas menos kx, menos g... já vou jogar esse termo para lá e colocar em evidência sua aceleração, né? Então menos kx é igual a, vamos lá, o m x 2 ponto, x chapéu. Aí vai abrir, né? Aí vai colocar esse termo aqui, que é 1, que é o MA aqui, ó, normal. Mais G. A M já coloquei aqui fora, né? Então vai ficar só o M grandão. 5, Z ao cubo, C ao quadrado, Epsilon, R2 ao quadrado. Certo? Pra ver se eu não errei nada. Gm sobre 5Z ao cubo, C ao quadrado, Epsilon, R ao quadrado. Então tá aí. E aí, em tese, a equação vai ser usual, né? Que provavelmente você já viu em vários lugares. Esse chapéu que também tinha que sair, né? Que eu já retirei da expressão vetorial, né? E aí, em tese, nós vamos ter uma equação do tipo x2 ponto igual a menos k sobre n, né? K sobre m. E aqui embaixo, vezes aquele monstrinho ali, né? 1 mais gm sobre 5z ao cubo, c ao quadrado, epsilon, r2 ao quadrado. E aí é o seguinte, e aqui tem o x, né? Essa é a equação diferencial. E a gente já sabe que isso daqui é um seno cosseno, né? Sabe que isso daqui é um seno cosseno. E a frequência, se você olhar a solução, acredito na internet você consegue achar daqui, ó. Equação oscilador harmônico simples. Tá? Só estou mostrando aqui só para ficar claro, né? Em tese, a frequência esse ômega zero aqui, né? Ele está dando 1 sobre 2π raiz de k sobre m. É isso mesmo? Não. Aqui tá a frequência, né? Normalmente a gente coloca só o raiz de k sobre m, né? Mas é o que eu vou fazer. Eu vou colocar a raiz de k sobre m como sendo a frequência. Se você dá uma olhada em alguns dos locais, acaba definindo dessa forma, né? Eu não vou entrar muito em detalhes como se chega nessa dedução e tal. Mas em tese, a frequência, né? Com que essa mola vai oscilar, vai ser raiz de k sobre m. Só que o m, ele meio que se tornou isso daqui, né? Então a massa efetiva é como se ela fosse tudo isso daqui, né? A massa efetiva do sistema. É a massa de fato, a massa gravitacional, né, da partícula, vezes todo esse monstrão aqui, tá? Então, a massa efetiva basicamente altera, né? 1 mais g m 5z ao cubo c ao quadrado epsilon sobre r2 ao quadrado. E aqui a gente já vê, né? A frequência depende da distância em relação à Terra. E quanto maior a distância em relação ao centro da Terra,
deixa eu ver aqui, vamos lá. Menor vai ser esse valor inteiro. Então, menor vai ser o denominador e maior vai ser a frequência. Então, quanto mais distante, maior a frequência. Quanto mais perto, menor a frequência. Então, quer dizer que o tempo que demora entre a oscilação completa, né, o ciclo completo, vai ser menor perto da Terra. Então, está atrasando, está diminuindo a velocidade que o tempo está passando, se a gente considerar que a mola está sendo utilizada como medidor de tempo, né? Então, vamos fazer assim, vamos pensar que nós temos um relógio desse de mola, né? A uma certa distância, que eu vou chamar de C1, tá? Que vai ser igual ao R2, que é o raio da Terra. Nós vamos pensar que nós temos uma mola que é um Z2, e tá um R2 mais alguma coisinha, tá? E aí, eu quero saber qual que é a razão entre o quadrado da frequência desses objetos, tá? E aí, se você ver, você vai levar o quadrado aqui, vai ficar K sobre M, então vai ficar, ó, K sobre M, aí no denominador 1 mais G, M5, R2 ao quadrado, né? R2 ao cubo aqui, desculpa. O cubo, C ao quadrado, epsilon, R2 ao cubo. Tá? Em tese você pode colocar qualquer um valor de Z1 e Z2, tá? Eu vou mostrar um algoritmo que eu fiz qualquer valor de Z1 e Z2. Mas estou fazendo aqui só para ficar mais claro, né? E isso daqui é dividido por, novamente, K sobre M. E aí vem... Eita, criando um denominador. 1 mais G sobre M, 5. Aí vai vir o R2 mais Psi ao cubo, C ao quadrado, epsilon, R2 ao quadrado. Então você poderia fazer aqui um argumento de como esse epsilon é muito menor do que o R2, para você pode simplificar as coisas, mas não vou fazer isso não. Então, eu corto aqui, o denominador vai para o numerador lá. Então vamos ficar uma equação assim, né? 5 R2 mais esse bicho aqui, eu vou fazer assim, né? Para não confundir com o epsilon aqui fora. O cubo, epsilon, R2 ao quadrado, C ao quadrado. E aqui embaixo vem 1 mais G sobre M, 5 R2 ao quadrado, embora aqui, 1 R2, C ao quadrado, epsilon. Volta aqui. Você vê que tem uma diferença da frequência, né? Que tem esse terminho a mais. Quando os relógios eles estão na mesma altitude, esses dois se cancelam, então as frequências ficam iguais, né? O quadrado das frequências fica iguais, portanto as frequências ficam iguais, né? Então quando se x é igual a R2, ômega 1 é igual a ômega 2. Se x é diferente de R2, ômega 1 é diferente de R2. Ou seja, a frequência desses relógios são diferentes, dependendo da distância que eles estão em relação à Terra, tá? E eu fiz um algoritmo aqui, se vocês olharem. Outra coisa que é interessante, né? Não depende da constante da mola nem da massa do bloco, né? Depende só da característica da Terra, né? Essa é a parte mais interessante de todas. Em tese, talvez seria possível mostrar como que essa força que a Terra está exercendo, né, nessa direção de A, em tese só afeta, né, pelo menos nesses movimentos paralelos ao chão, né, só tem o termo da aceleração, eles basicamente aumentam o termo de massa da partícula, né, vira uma massa efetiva, a partícula é como se ela tivesse uma massa inercial maior, que a gente chama de uma massa efetiva, né. E por ela ter uma massa efetiva maior, automaticamente, qualquer relógio que seja construído, de qualquer forma que seja comparado com o mesmo relógio, não estando mais na superfície, então você pega um determinado relógio, constrói na superfície, dá um determinado tempo, depois você compara com outro fora da superfície, vai dar uma diferença justamente porque a massa inercial alterou e o tempo, talvez entre esses dois eventos que marcam a passagem de tempo, que você está utilizando o relógio para fazer a medição de quanto tempo se passou, ele vai sempre respeitar essa relação justamente porque a única alteração é como se a massa tivesse aumentado, né? E se a massa é como se ela tivesse aumentado, a única mudança que acontece na brincadeira, em tese,
a gente poderia considerar que sempre quando a massa de uma determinada partícula ou de determinado corpo ele acaba aumentando, então necessariamente o tempo que demora para acontecer dois eventos nas mesmas condições, por aí vai, o restante se mantendo igual, né? Acaba alterando. Talvez a gente pode até tentar provar um teorema matemático utilizando as equações de Newton. Talvez exista, talvez seja possível fazer isso. Talvez já exista, né? Mas não vem ao caso aqui. Não vou tentar fazer isso. Mas talvez seja interessante mostrar daí, porque aí torna um pouco mais geral isso daqui, né? Daqui torna um pouco mais geral, porque aqui a gente tá fazendo uma brincadeira com esses bloquinhos aqui, né? Então, só a força de uma mola, né? E vendo a diferença da frequência deles, dependendo da distância que eles estão em relação ao centro da Terra, tá? Então, eu fiz um algoritmo aqui, talvez seria interessante algo mais geral, né? Independente do objeto físico, do como o fenômeno está acontecendo. Esse tipo de coisa sempre acontece, ou pelo menos aproximadamente, né? Você vê que na expressão lá de força tem muito mais termos, né? Mas pelo menos aproximadamente você pode desprezar esses outros termos, talvez. Vai depender do caso, né? Tudo bem. Então eu fiz um algoritmo ali, um algoritmo aqui de Python, escrito em Python. Eu basicamente importo a raiz quadrada, né? A possibilidade de realizar a ação da raiz quadrada. Eu defino a constante de gravitação de Newton, né? Tudo dado em metro, quilograma e segundo. Massa da Terra em quilograma. O Xi, que é esse Xi aqui, ó. Esse daqui, ó. Que eu chamo de Xi. O A6, né? Que é o A6 propôs. O raio da Terra em metros. A velocidade da luz em metros. Tudo em metros e segundos e quilograma, né? Aí depois eu coloquei a distância da parte da mola 1 em relação à Terra. Tá na superfície da Terra, que é exatamente o que eu fiz aqui na brincadeira aqui, né? Eu fiz a distância aqui, ó. A distância Z1 igual a R2, né? Então tá aqui, ó. Ele até simplifica, né? Fica só R2 embaixo. Mas em tese eu poderia adicionar aqui, né? Então eu poderia fazer, não necessariamente na superfície, né? Mas eu botei na superfície só para facilitar. E depois eu escrevi. Eu coloquei a segunda mola a uma distância em relação à superfície, mais, né? Então tá a distância que está em relação ao centro da Terra é igual a distância até a superfície, mais alguma coisinha, né? Então ele tá essa diferença aqui da superfície da Terra, né? Logo acima, assim. E essa diferença aqui, eu acho que quando a gente rodar, eu botei ele para printar, né? A variação de altura é tanto, então ele vai printar pra gente qual que é esse valor aqui. Eu acredito que daqui dá 10 a 6, né? Então daqui dá 10 a menos 3, então deve ser 1 quilômetro de altura, por aí, né? Aí a gente vai ver certinho. Então, aí eu defino o numerador, tá? O numerador é simplesmente essa expressão aqui. O numerador dessa expressão. Então, o numerador é o Z2, isso. É com o Z2. Então, o Z2 ele vem aqui no denominador, só que como é um negócio dividindo o outro, né? Ele fica no denominador do denominador, ele vai pro numerador, né? Então, o numerador dessa expressão aqui acaba sendo envolvendo a parte 2, né? Que é esse daqui, ó. Que é o Z2. Ó lá, tá? Então, no numerador nós temos o Z2 aqui. E o Z1 tá aqui embaixo, né? Que em tese eu já simplifiquei. Tá aqui, ó. Aqui. Então, o numerador é dado por essa expressão, que aqui é o Z2 ao cubo, né? E aqui é o Z1 ao cubo, né? Então, eu só defini essas expressões, que ia aparecer no numerador e denominador. E eu coloquei que a frequência, que a razão das frequências ao quadrado é dado pelo numerador dividido pelo denominador, né? E aí depois eu simplesmente fiz, né? A variação de altura aí é a Z2 menos Z1 em metros, né? Essa unidade é dada em metros. Depois a altura 1 é tantos metros, a altura 2 é tantos metros. E o valor da razão do quadrado das sequências, né? Que é essa expressão aqui, né? Isso daqui. É igual a... Aí eu printo junto esse valor aqui, né? Esse valor numérico. E eu posso brincar aqui com a distância quanto eu quiser para verificar essa diferença. E depois eu escrevi aqui, portanto, enquanto uma mola acima da superfície da Terra oscila 10.000 vezes a cada segundo, então fiz a suposição de, imagina que você tem uma mola que acima da superfície da Terra, ela está oscilando 10.000 vezes a cada segundo, né? Isso aqui que é um pouco complicado, depois eu vou entrar no detalhe aqui. Mas ela está oscilando 10.000 vezes a cada segundo. A de baixo
a mola que está na superfície, né? Então lá de cima tá, para cima da superfície está oscilando 10 mil vezes, e para cá que está na superfície está oscilando essa quantidade vezes 10 mil, tem que ser o quadrado aqui, né? Oscilando 10 mil vezes tem que ser daqui ao quadrado, né? Calma, se essa daqui está oscilando 10 mil vezes, vamos lá. Essa daqui, que é o que está a distância da Terra, está oscilando 10 mil vezes. Então, essa daqui está oscilando. Vai ser a raiz quadrada. 1/2, não, tá certo. Vai ser que é 10 mil mesmo. Porque vai tirar o raiz, né? Vai ser esse valor aqui, né? Tá multiplicando, que é o quadrado. Joga ele pra cá. Tá, vai ter que ter um... É isso, é o SQRT, igual eu fiz aqui. Vai tirar a raiz, né? Então, é basicamente isso aqui, né? Define que essa divisão vai te dar um valor. Deu, sei lá. Eu vou fazer ele assim. Esse daqui é o valor. Aí o ômega 1 é igual a raiz desse valor vezes o ômega 2. Né? O valor tem que ser assim. Vezes o ômega 2, né? Então tá aí. Tá? É assim que eu encontrei a frequência do ômega 1 dada a frequência do ômega 2. Então eu faço a raiz quadrada desse valor, desse resultado numérico que deu ali, vezes 10 mil. E aí se eu rodar aqui, nós vamos ver que para esses valores Z1 e Z2, tá? Vou esperar ele girar aqui. A variação de altura é de 1000 metros, ou seja, nós estamos comparando a frequência de relógios de 1000 metros de diferença, onde que a altura do primeiro está lá no raio da Terra e o outro está 1 km acima. E a razão entre essas frequências é 0,999529. Você vê que tem uma mudança aqui significativa, né? E, portanto, enquanto a mola acima da superfície da Terra, tá para cima da superfície da Terra, oscila 10 mil vezes a cada segundo, a mola na superfície da Terra oscila 9.997 ou 9.998 vezes por segundo. E aqui eu gostaria de deixar claro que a primeira coisa que você vê é que tipo, aquela que está embaixo está oscilando mais devagar. Então existe um retardo temporal. Existe basicamente o tempo está passando mais devagar perto da superfície do que fora da superfície. Que eu acredito que é qualitativamente, pelo menos, eu não sei se quantitativamente bate com a realidade geral, mas qualitativamente está batendo com a relatividade geral, né? É isso que acontece, o tempo passa mais devagar, certo? Não comparado com lá fora. Quando você olha para fora, você vê as coisas lá fora passando mais rápido. Né? Você olha para as coisas acontecendo fora ali da superfície da Terra, você vê as coisas acontecendo mais rápido. Quando você olha para as coisas acontecendo na superfície da Terra, utilizando os relógios que estão parados, né, na superfície da Terra, tudo passa basicamente numa velocidade, assim, né? Você não vê as coisas passando numa velocidade um pouco mais brusca, né? Então, quando você olha para fora, você vê as coisas acontecendo um pouquinho mais rápido, como se o tempo tivesse um pouquinho acelerado, né? Então, é exatamente esse efeito que acontece, ó. Quer ver? Quando aconteceu 10 mil vezes lá em cima, aqui aconteceu 9.997 vezes. E outra coisa, né? Eu coloquei a cada segundo, só que aí lembra igual eu falei? Talvez isso aqui aconteça independente se você está com uma mola. Talvez se você tem um relógio atômico, o mesmo valor acontece. Então, é um pouco complicado, porque se você comparar com pegar a mola aqui e você pegar um relógio que está na mesma altura que a mola que está lá para cima da superfície, né? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Então, nós temos a superfície da Terra, né? Que é a Terra plana. Aqui, ó, Terra plana. Então, nós temos a superfície da Terra aqui, daqui não é nem um pouco plano. E aí, nossa mola está oscilando aqui, né? Aí eu pego alguma coisa para medir a frequência dessa mola. Pego um relógio atômico. Vou fazer daqui, ó, aqui é o relógio atômico. Tá? E aí esse relógio atômico está aqui. Se esse relógio atômico sofre a mesma mudança temporal, por assim dizer, pela influência da Terra, então quando eu comparar o valor medido por esse relógio atômico com a mola, a frequência da mola, eu não vou ver essa diferença, né? Eu não vou conseguir ver que oscilou 9.997 vezes por segundo. Eu vou ver que basicamente não tem uma diferença da frequência aqui, porque as duas coisas são afetadas ao mesmo tempo, né? Só que quando eu uso esse relógio e começo a olhar, então eu estou aqui fazendo medições com esse relógio, e aí eu olho uma outra mola lá em cima, eu estou olhando daqui, utilizando esse relógio, e o relógio está aqui, o relógio não vai sair daqui.
e eu olho lá para cima e eu olho a frequência desse carinha aqui, em tese a frequência desse carinha aqui tem que mudar, tá? Tem que ser diferente desse daqui. Mesmo tendo a mesma constante, de constante da mola, mesmo tendo a mesma massa, os dois blocos e tal, tem que mudar, tem que medir um valor diferente daqui, tá? Então, basicamente é isso. Tem que medir um valor diferente, mas tem que fazer esse tipo tem que levar em consideração esse tipo de coisa. É a mesma coisa o contrário, né? Se eu pego agora o relógio e coloco aqui, relógio atômico, e meço a frequência deste daqui, depois meço a frequência deste daqui, com o relógio aqui, sem o relógio sair daqui para cá, porque senão vai acontecer aquele problema, né? Você sair daqui para cá, você basicamente vai estar afetando os dois relógios, né? E aí, provavelmente você não vai ver nenhuma diferença entre as frequências. Mas se você está usando o relógio aqui em cima, e você, daqui de cima, usando o relógio daqui de cima, você mede a frequência desse daqui, com alguma coisa, não sei como você vai fazer esse processo, você deveria ver uma frequência diferente desse bloco aqui. Onde que esse daqui estaria mais devagar que esse daqui, tá? Se você, igual eu falei, né? E se você pegar o relógio daqui para cá, você mede a frequência desse daqui, você veria que esse daqui está com uma frequência mais alta do que este daqui. Tranquilo? É isso que deveria analisar. Então, a mecânica relacional, ela sim prevê esse tipo de alteração temporal nos eventos, dependendo da distância em relação à Terra, beleza? Eu só não sei se quantitativamente, ou seja, se esse valor aqui que o Python devolveu para mim é um valor que bate com o observado, tá? Eu não vou fazer essa análise, mas eu vou fazer a análise que qualitativamente isso acontece. E o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo sem estar com tanto rigor e mostrar que bate no valor numérico é principalmente porque no artigo onde eu respondi, que eu não sei se vai sair antes ou depois, eu acredito que vai sair depois desse vídeo, no artigo foi citado que a mecânica relacional ela não prevê esse tipo de efeito. E sim, ela prevê. Qualitativamente, ela prevê esse efeito exatamente igual a relatividade geral prevê, tá? Os relógios próximos à superfície da Terra passam mais devagar quando comparados aos relógios mais longe da superfície da Terra, tá? Exatamente qualitativamente falando. Agora, quantitativamente falando, aí eu teria que abrir os artigos, né, que fazem essas medições, teriam que ver, fazer uma análise, teriam que ver se os relógios, como que foi feito os relógios, se os relógios mudaram de posição quando foram medir e tal. Ou seja, se levar em consideração que os relógios que são utilizados para fazer emissão também sofrem o mesmo efeito e tal. Então, tem que fazer um pouco de discussão, um pouco de uma análise mais aprofundada. Mas o efeito acontece, pelo menos com as molinhas aqui, com esse fenômeno físico aqui. E eu acredito que acontece com todos os outros, né? Acredito que é possível provar, assim, fazendo uma brincadeira com as equações da matemática aqui. Resolvendo em vez da posição, resolve para o tempo. E aí, pega essa solução do tempo e de alguma forma integra entre duas posições. E aí mostra que se você pegar a outra fora da superfície, integrar sobre as mesmas duas posições, meio que assim, os mesmos 2x, né? Os valores máximos e mínimos, talvez, se utilizar como parâmetro, né? X quando a distância é máxima e o outro x quando a distância também é máxima, só que o valor negativo, né, do x. Você marcar esse intervalo de tempo ali, você fazer uma divisão entre os dois, e considerar que o restante das coisas, todas as outras forças são iguais, né? Então a força da mola aqui é igual e tal, que é possível considerar. Você tendo essas condições, você basicamente vai conseguir mostrar que a razão desses dois tempos, né, entre os valores máximos, essa repetição entre os valores máximos, ela vai sempre respeitar essa equação, que vai sempre cair nessa equação, independente de quais são as forças que estão atuando sobre o sistema ali. Beleza? Mas é isso. Não vou fazer uma prova muito definitiva aqui, mas como você pode ver, a mecânica relacional já prevê isso sim, diferente do que o artigo voltado para kit da mecânica relacional afirma que ela não dá conta disso aqui. Na verdade, ela dá conta sim. Beleza? Valeu. Tamo junto.